Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao que a gente começou semana passada. Semana passada a gente comentou, a gente iniciou o curso de Cálculo 2, na verdade, com a teoria de Cálculo 2 e mais propriamente falando, a gente conversou sobre equações paramétricas e coordenadas polares. Há de se destacar que a partir de agora vocês vão perceber que a gente precisa sim naquilo que eu já havia comentado com vocês, que é o que? Eu preciso que vocês saibam a parte de geometria analítica, que vocês teoricamente estudaram no primeiro período. Caso vocês tenham uma dificuldade com geometria analítica, cara, vai ser um pouco difícil para a gente trabalhar agora. Ou seja, eu preciso que você saiba desse capítulo aqui, ó, que é a partir do capítulo 12. Deixa eu ver se a partir daqui já dá. Já, ó, que é o capítulo 12, que é aquilo que eu já comentei com você lá nas férias. Não posso botar aqui menos. Que é o que é vetor, produto interno, produto vetorial, produto escalar, que é a mesma coisa que produto interno, né? Um pouquinho generalizado produto interno. Produto misto, como é que eu encontro a equação de uma reta, como eu encontro a equação de um plano, e certos outros detalhes, tá? E esses detalhes, essa discussão todinha é possível você encontrar aqui, ó, no capítulo 2. Deixa eu ver se está passando aqui para você. Tá. Ó, aqui no capítulo 12, perdão, no capítulo 12, ó, eu não vou falar isso com vocês, obviamente não, porque vocês viram geometria analítica. Ah, professor, eu não vi bem. Ah, professor, eu não estudei muito bem. Ah, professor, não sei o quê. Ah, um monte de desculpa. Cara, o problema é seu, tá? Então, você precisa, assim, por sorte, assim, a gente vai discutir bem, a única coisa que a gente vai discutir agora é essa parte de função vetorial, hoje, e aí a gente vai ter as férias inteirinhas, ou seja, dezembro, final de dezembro e janeiro, para a gente começar a fundo nessa parte aqui. Então, a usar esses conceitos de maneira assim, bem evidente, bem fortemente. Então, assim, você tem tempo ainda para estudar isso. Já falei isso com vocês, tá? Então, em resumo, é isso. Eu já estou pulando do capítulo 10 para o capítulo 12. O capítulo 11 são séries e sequência, vai estudar isso lá no capítulo, perdão, lá em cálculo 3. Eu estou pulando aqui para o capítulo 12, mas o capítulo 12 você já viu em geometria analítica, ok? Isso aqui era uma época que não tinha um curso de geometria analítica propriamente dita dentro da universidade em geral, então você tinha, tanto que era chamado cálculo com geometria analítica, ok? Então, quem quiser, quem precisar, vale dar uma relembrada aqui, ok? Ou uma revisada, aproveita se você não fez ainda nesse período de férias de janeiro, dá uma lida nesse capítulo 12, nós vamos pular para o capítulo 13, então nós estamos falando do 11 para o 13, tá bom? Dito isso, nós vamos conversar sobre as funções vetoriais, ok? E você vai perceber que isso aqui é uma mera extensão do que a gente estava falando sobre equações paramétricas, tá? Para a gente definir, daqui a pouco eu vou pegar o GeoGebra para você perceber algumas coisas. O que é uma função? A gente já sabe. Uma função real de variável real é que você pega o domínio dos números reais e tem como resposta uma imagem que é um número real, tá? Isso você obtém uma função de uma variável. O que é uma função vetorial? O domínio são números reais, então, dado um número real, você vai ter agora uma imagem, um vetor. Esse vetor pode ter duas componentes, três componentes, n componentes, o que for. Então, você está pegando o seu domínio é um número real e a imagem é um vetor. E como que é formado esse vetor? Da maneira que você quiser. Poderia ser um vetor único, poderia ser um vetor totalmente diferente. Ou seja, por exemplo, isso aqui é uma função vetorial. Ó. Quem é R de t? R de t é a minha função que pega um número real e transforma num vetor. Isso aqui são as componentes do vetor. Primeira componente, segunda componente, terceira componente. Cada componente dessa é uma função aleatória, ok? Que depende de t, desse número real. Certo? Então tá. Então antes da gente passar aqui para os exemplos, daqui a pouco eu coloco isso daqui, deixa eu mostrar aqui para você isso de maneira mais evidente. Por exemplo, ó, isso aqui é uma função vetorial. Então você já deve estar percebendo que cada função daquela nas componentes é uma equação paramétrica. Ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui ó, o GeoGebra.
Deixa eu mudar a transição aqui. Deixa eu adicionar aqui uma tela. Está sem tela aqui. Deixa eu adicionar aqui uma tela. Podia ter adicionado isso antes. Ixi, não, coloquei coisa errada. Tá, não importa. Depois eu. Tá. Depois eu troco isso daí. Eu acho que eu. Ué, por que não tá com. Ah, o webcam tá aqui, lá de fora. Já entendi, já entendi. Pronto, beleza. Agora sim. Tá bom. Foi mal. Eu que botei uma coisa errada. Agora tá certíssimo. Então, consegui botar a tela. Vamos lá no GeoGebra para você entender o que eu estou falando. Ó, repara. O que nós temos aqui? Eu tenho um vetor. Esse vetor é esse. Menos 5, menos 10. E esse vetor, eu tenho o ponto inicial dele a origem, e o ponto final, no caso, é esse ponto, menos 5, menos 10. Que vetor é esse? Esse vetor depende dessa coordenada. É K, 2K. Então a abscissa dele é K, a ordenada dele é 2K. Ou seja, a primeira componente é K, a ordenada dele é 2K. Então, à medida que eu vou pegando valores para cá, eu vou obtendo pontos distintos como extremidade final desse vetor. Como vocês podem ver aqui, ó, vou dando um zoom, ó, você consegue observar isso. Ou seja, o que está acontecendo? A sequência infinita de pontos sendo formados, eu vou gerar um segmento de reta que está indo de menos 5 até 5, onde x, no caso, é a extremidade. Ok? De menos 5 até 5 na abscissa. E a ordenada está indo de menos 10 até 10. Então, e a função vetorial? Que função vetorial é essa? É essa que está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Não. Depois eu coloco ela. Não quero colocar ela aqui, não. Eu queria que aparecesse o texto de outra forma. Não é isso, não. O que é essa função? É essa que está aqui, ó. Que vocês conseguem ver aqui, ó. K que multiplica 1 e 2, ou seja, a abscissa K ordenada 2K. Então, a função vetorial é formada, as suas componentes são equações paramétricas. Tá, um outro exemplo. Isso aqui vai formar, lógico, um segmento de reta. Se eu botar K de menos infinito a infinito, eu formo uma reta. Se eu botar K de zero a infinito, eu vou formar uma semi-reta. E assim por diante. O que eu quero que você perceba é que para cada K, você tem um vetor. Por exemplo, se K for zero, você tem um vetor 0, 0. Para K for 1, você tem um vetor 1, 2. Para K for π, você tem um vetor π, 2π. Para K menos raiz de 3, você tem menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Então, por isso que cada número real te dá como imagem um vetor. Tá? Então, vamos pegar aqui uma outra função. Opa! Ó, uma outra função vetorial. Isso aqui é um exemplo que a gente já viu lá na, em equações paramétricas. Eu vou desenhar aqui uma circunferência, onde essa equação, essa função vetorial é cosseno t seno t. Ou seja, cosseno de t como abscissa e ordenada seno t. Está aqui, ó. Repara, no caso é cosseno de k seno k. E eu posso mudar, olha só que massa que vai acontecer se eu fizer isso. Ó. Eu vou multiplicar tanto a abscissa quanto a ordenada por k. Olha que massa que vai acontecer agora. Ó. Olha, hein? Olha isso. Deixa eu começar de novo e me afastar um pouco. Aqui, ó. Ó. Mudei agora. E aí eu estou pegando as imagens. Para cada K eu estou pegando as imagens traçando um ponto. Para cada K eu estou traçando um ponto. Eu vou formar, olha que massa, uma espiral. Então, essa curva, se a gente continuasse, eu botar para valores maiores de K, eu ia ter essa continuidade. E faz sentido, né? Porque com K igual a 6, por exemplo, eu vou ter 6 vezes cosseno de θ. 6 vezes seno de θ. Então, significa que cada par ordenado que está sendo formado é uma abscissa e uma ordenada. Ok? Tá bom. E é lógico, eu poderia inverter o sentido dessas coisas também, não é? Deixa eu mudar aqui para o que estava antes. Ah, ó, ó, cosseno θ, seno θ. Esse caso está vindo para cá, nesse sentido, mas eu poderia mudar o sentido. Se eu alterar ali,
Se eu botar K de 5 até zero, ou se eu mudar aqui também as componentes, eu altero o sentido. Isso é interessante vocês perceberem. De acordo? Tá. O que mais eu quero chamar a atenção para vocês? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Olha só uma outra função interessante, vetorial. E daqui a pouco a gente continua lá nos slides. Aqui eu tenho uma função vetorial que isso aqui é uma válvula. Procura depois na internet válvula mitral, que está lá no seu coração, que ela tem um formato de uma tricúspide, que é o nome dessa curva. Essa curva ela é chamada tricúspide, essa curva que está aqui. Qual é a equação dela? Está aqui, ó. 2 cosseno de K mais cosseno de 2K e a ordenada 2 seno K menos seno de 2K. Eu tenho essa curva que está aí. Ok? Para o valor variando de K de 0 a 2π nesse caso. Certo? E esses pontos são espaçados? Não, na verdade, é uma limitação do nosso software. Porque se, por exemplo, a gente pegar... Porque ele não consegue fazer uma infinidade de cálculos a cada instante. O ideal era se para um K, por exemplo, com 50 mil casas decimais aqui, ele pegasse a imagem, mas ele não é capaz. Então, por isso que ele dá esses saltos. Mas a gente sabe que isso aqui é uma linha contínua, não são pontinhos. Mas o ideal, o bom que ficando em forma de pontinho, dá para você perceber exatamente que é uma infinidade de pontinhos que estão sendo traçados com a ponta final do vetor. E esse vetor é obtido, que vetor é esse? É o vetor que tem essas coordenadas aqui, ó. Ok? É importante você perceber isso. Tá, isso daqui, ó, se você for lá na internet, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho, ó, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Hum, Foi, ó, aqui, ó, nós estamos falando disso. Isso aqui, ó, é a válvula tricúspide. Depois você dá uma olhada na internet, no vídeo, por exemplo, no YouTube, como é que isso funciona. Porque é como se ela se contraísse, são três membros, músculos independentes, que se contraem e se alargam, permitindo que o sangue circule, entre e saia, entre e saia. Perdão, entre e não saia, no caso, que uma é de entrada e outra é de saída. Mas dá uma olhadinha na internet depois lá no YouTube, tá? E para finalizar, eu poderia ter também 3 dimensões, 4 dimensões, o que for. Ó, essa aqui, por exemplo, é da hélice como se fosse as nossas moléculas de DNA. Deixa eu mudar aqui de novo. Essa aqui, quer ver? Ó, já foi. Ó, aqui, ó, para cada valor de K, eu estou percorrendo isso, ó. Abscissa, cosseno de K, ordenada seno de K na altura K. Então, para cada K, eu estou desenhando o ponto. Tem 3 coordenadas. Cosseno desse K, seno desse K e na altura K. Ok? Isso está formando um modelo helicoidal. Isso é chamado de hélice, é um modelo helicoidal. É óbvio que se eu colocar aqui um número fixo, por exemplo, 2, significa que eu estou fazendo um círculo na altura 2. Por quê? Porque o 2 não está se movendo, o 2 está fixo, é na altura 2. Então eu vou fazer uma circunferência, eu já sei que cosseno de K e seno K faz um círculo. E na altura 2 significa que ele está, como a terceira componente é 2, significa que esse círculo não está no plano no zero. Porque no plano zero seria cosseno K, seno K, zero. Ou seja, ele está deslocado 2 unidades para cima. Então, em linhas gerais é isso. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Quando está em 3 componentes, uma função vetorial, ela pode ser dada dessa forma, como um vetor, a gente costuma colocar, mas eu, por exemplo, desenho parênteses, eu não preciso botar esse símbolo como se fosse de maior, menor, mas eu posso também dar dessa forma como componentes ou as componentes na forma de vetorial dela. Um vetor, por exemplo, AI mais BJ mais CK, onde FT e GT são funções que dependem de T. Tá? Aqui, por exemplo, tem um exemplo. Se eu jogar lá no GeoGebra, que curva que isso vai dar, não tenho a mínima ideia, mas eu posso jogar. Aqui eu tenho uma função vetorial. Essa é a componente I, ou seja, é a abscissa. Essa é a componente J, a ordenada. E essa é a componente K, que a gente chama de cota, ou altura. Ok? Como a gente define o domínio? A gente faz a interseção dos domínios
dessas três funções, ou se fosse 4, 5, n componentes. Tá? Por exemplo, t ao cubo, qualquer número real, ln de 3 menos t. 3 menos t tem que ser maior que zero, ou seja, t tem que ser menor do que 3. E aqui eu tenho que, t tem que ser maior que zero. Então significa que o domínio é de 0 até 3, certo? É o que está aqui, ó. Podendo ser 0, obviamente, mas não podendo ser 3, porque ln de 0 não existe, não está definido nos reais. Então esse seria o domínio. Tá, como é que a gente calcula o limite? A gente não vai demonstrar as coisas, mas como é que eu calculo o limite de uma função vetorial? Como a função ela é formada pela sequência infinita de pontos, que são as imagens, então nada mais justo que pensar em limite como o limite de cada uma das funções componentes, ou seja, cada uma das suas componentes. Então, o limite de uma função vetorial é o limite de cada uma. Você calcula o limite da primeira componente, o limite da segunda, o limite da terceira, o limite da enésima, quando t tende àquele ponto. Então, a gente já está definindo. E é lógico que esse limite vai existir se só se cada limite desse exista, certo? Então, tá. Da mesma forma, de maneira análoga, quando a gente define o limite, a gente define continuidade. Uma função, nós dizemos que uma função r de t é contínua em A se o limite de rt for igual a RA, quando t tende a A. Tá? Logicamente, isso significa que cada uma das suas componentes são funções contínuas. Beleza? Tá. Isso em três dimensões, como eu já falei com você, ou em duas, ou em n, você deve pensar que cada componente dela é uma equação paramétrica. E as componentes são as equações paramétricas, ok? Lógico que esse conjunto C de todos os pontos formados, esses conjuntos pontos formam uma curva que é chamada de curva espacial, certo? Que é o que a gente já falava também. Então, esse conjunto, o que é a curva espacial? É o conjunto de pontos que atende a, a essa função vetorial, ou a essas equações paramétricas. Assim como o que era o gráfico, a gente já discutiu isso lá no início do cálculo. O que era o gráfico de uma função? É o conjunto de pontos do plano que satisfazem uma determinada função. Tá? Beleza? Isso daqui eu mostrei para vocês uma animação lá no GeoGebra, mas isso aqui seria no momento que a gente não tivesse GeoGebra, mas hoje em dia isso é quase impossível, todo mundo tem acesso ao GeoGebra, e seria um ponto, e você está traçando cada vetor desse, a extremidade final dele é um ponto, e você tem uns infinitos pontos formando a trajetória de uma curva, ok? E por que a gente está vendo isso que é muito mais fácil trabalhar com essa, ou enxergando dessa forma, curvas espaciais? Como eu te falei, nós vamos começar a mexer com trajetórias absurdas, movimento de uma moça, por exemplo, que é meio que aleatório. Tá, essa que a gente conversou, a gente viu o desenho, que é a hélice. Ó, tá vendo? Cosseno de t é abscissa, seno de t ordenada e t a cota. Ou seja, cosseno de ti mais seno de tj mais tk, onde i, j, k são os vetores canônicos do espaço de três dimensões. Essas são as equações paramétricas. X, como eu já falei, é abscissa cosseno de t, y é ordenada e z é a cota. Obviamente você consegue perceber qual é esse desenho. Pô, isso ao quadrado mais isso ao quadrado é uma circunferência. Então isso significa que o quê? A sua trajetória está percorrendo um caminho circular, porque sempre a ordenada, por exemplo, se z fosse zero, isso formaria um círculo. Z1 formaria um círculo em 1. Então o que está acontecendo? Para cada t, a abscissa e a ordenada serão. Opa, vocês estão vendo aqui, ó, a minha imagem? Não, né? Putz, nem mostrei para vocês. Foi mal, esqueci de voltar. Ah, que vacilo. Vacilo, foi mal. Volta para cá. Eita, ó. Acho que acho que eu vou quando eu não voltei de limite, né? Então, lembrando, foi mal. Avança aí um pouquinho. O domínio disso, de uma função vetorial qualquer, é a interseção dos domínios de cada uma das funções componentes. Então, por exemplo, se essa aqui é a abscissa, t ao cubo, a ordenada, ln de 3 menos t, a cota, a raiz quadrada de t, eu preciso determinar o domínio de cada um e fazer a interseção. Por exemplo, essa função, o domínio dela é qualquer número real. Aqui, t tem que ser maior do que 3, porque o logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, ou seja, eu já sei que a interseção dessas duas é t maior do que 3. Minto, t menor do que 3. Não t maior do que 3, t menor do que 3.
E daqui t tem que ser maior do que zero, ou igual. Então o domínio vai ser t está entre zero, podendo ser zero, e 3, que é esse aqui. Então é assim que a gente analisa o domínio de uma função vetorial. Obviamente, vocês já devem ter, só que vocês não viram. Mas, só falando de novo, se eu te dou uma função vetorial com n coordenadas, não importa, com 2, 3, 4, n coordenadas, o limite de uma função vetorial é o limite de cada uma de suas componentes. E ele só existe se o limite de cada uma das suas componentes existirem. Tá? Então, calcular o limite de uma função vetorial é fácil, ou seja, porque faz sentido, você está querendo ter uma ideia de aonde vai parar aquela extremidade final do vetor. É isso que você está querendo saber, ou seja, qual é o limite dessa função vetorial, você está tentando enxergar o limite daquele vetor, ok? Obviamente, falar de continuidade é a mesma coisa. Uma função vetorial ela é contínua em A se o limite de RT é igual a R de A, ou seja, é igual à imagem do ponto do domínio, do valor do domínio A quando eu analiso a função vetorial R, quando t tende a A. Ou seja, é a mesma coisa que a gente definiu como continuidade lá em cálculo 1. E, logicamente, a função vai ser contínua se cada uma das suas componentes também forem contínuas em A. E é essa discussão que a gente está fazendo. Ok? Ou seja, para analisar isso, para eu ter certeza, eu preciso saber que isso aqui vai dar f de A, isso aqui isso gerará g de A, isso aqui gerará h de A. Tá. Aqui, como eu já havia falado, o que são as curvas espaciais? Nada mais do que uma extensão do que a gente já sabe. O que é o grafo de uma função? É o conjunto de todos os pontos do plano tais que satisfazem a função dada, ou seja, aquela regra. Aqui é a mesma coisa. O conjunto de todos os pontos do plano, ou do espaço, e qualquer espaço que a gente esteja falando, que satisfaça suas equações paramétricas ou sua função vetorial. Ok? E isso, no caso, é a minha curva que está no espaço, ou seja, a curva espacial. Isso aqui a gente já viu a animação, então não precisamos enfatizar. Isso aqui que eu parei, que estava discutindo com vocês no exemplo. Se t aqui fosse zero, eu teria uma circunferência. A gente já viu isso, cosseno de t seno t. Ué, mas se eu tenho uma circunferência, significa que para cada t eu tenho um ponto que está na circunferência, só que na altura tal. Para um t diferente, eu vou ter um outro ponto da mesma circunferência, só que uma altura diferente daquele. E assim por diante. Se esse t está avançando, eu estou percorrendo uma circunferência, só que numa altura cada vez maior. Cada vez maior, ou seja, eu estou percorrendo uma coisa helicoidal, uma hélice. Ok? E por que eu sei que isso aqui é uma circunferência? Porque se você pensar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. E isso aqui dá a equação de uma circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado centrada na origem com raio 1. De acordo? Então esse ponto está se movendo ao longo de uma trajetória circular, porém em uma altura diferente para cada t. Que é isso. Ou seja, ele percorre a parede de um cilindro. Ok? Ele está subindo na parede de um cilindro. Isso aqui é chamado uma hélice. E como eu já comentei com você, nós já sabemos que a estrutura do DNA ela é formada por hélices circulares. Fantástico isso aqui, fantástico, fantástico. Ok? Tá. Agora, como eu já falei, eu fiz isso no GeoGebra, então nada demais aqui, tá? Você pode jogar essas equações no GeoGebra também para você ver. Eu acho que vale a pena, eu acho que não teria mais nenhum exemplo para a gente falar. Poderia, de repente, abordar isso aqui eu acho que é um exemplo interessante. Aqui não tem esse exemplo não, deixa eu pegar aqui o livro para vocês. Tem um exemplo interessante aqui no livro, repara. Eu acho que nem lembro, 240 eu acho, 235. Não. Isso aqui era aquela parte que eu não queria, 260. Peraí, tá em 7. Opa, foi 160, eu quero 260. Um pouquinho para frente. Ó, funções vetoriais, como a gente já viu. Aqui, ó, cheguei no que eu quero. Isso que você tem que saber fazer, tá? Você fez isso em geometria analítica, determina uma equação vetorial e as equações paramétricas para o segmento de reta ligando o ponto P
ao ponto Q. Então você acha o vetor PQ, que está aqui, porque a equação de uma reta é dada com este formato, x igual a, você pode fazer, né? X igual a 1 mais AT e y igual, perdão, um x0, a equação paramétrica é dada desse jeito, né? Então você pode montar dessa forma. Ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Mas não era esse exemplo que eu queria dizer especificamente, não. A gente já sabe que, por exemplo, a equação paramétrica, você estudou e você pode montar isso desse jeito. X é igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais BT, e z igual a z0 mais CT. Onde, quem é a ABC? A ABC é o vetor PQ, são as componentes do vetor PQ. Isso aqui são as equações paramétricas de uma reta. Você estudou isso lá em geometria analítica. Quem é x0, y0 e z0? São as coordenadas de um ponto qualquer que você queira que a reta passe, ou o ponto passe. Então, digamos que esse aqui seja o P. Tá? Então, você monta as equações paramétricas dessa forma. Ok? Eu quero que você dê uma pensada. O que é isso aqui? Isso aqui é simples, você deve ter visto isso aqui lá em geometria analítica também. Mas com isso você vai ter montado as equações paramétricas. Certo? E isso aqui é interessante, que eu quero que você pense o que é isso aqui. É uma forma de escrever um segmento de reta, que nem ele quer. Ok? Eu vou deixar para vocês darem uma analisada nisso, mas isso é simples, tá? Dá uma lida nesse exemplo. Esse exemplo que eu queria mostrar para vocês. A gente fez isso lá com a reta. A reta que a gente fez, o primeiro exemplo de GeoGebra, a gente fez isso. Esse exemplo que eu queria mostrar para vocês. Olha que massa. Vocês vão aprender isso ainda, tá? Mas aqui eu tenho um cilindro em 3 dimensões, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Eu não sei se você viu quádricas em geometria analítica, mas eu vou falar mais sobre isso lá em integrais múltiplas. Então, mais para frente eu falo sobre isso, mas isso aqui é um cilindro no espaço, que é isso. Isso aqui é um plano. Quando um plano, ou seja, a interseção de duas curvas no espaço, tá? No caso, esse cilindro e esse plano está me gerando uma curva espacial, ok? Então, essa aqui é uma curva que eu gostaria de trabalhar com ela. E porque poderia ser a trajetória, por exemplo, igual a trajetória dos planetas. A gente sabe que é uma trajetória elíptica. E é fácil pensar numa elipse. Quer ver? Ó, deixa eu tirar isso aqui agora para vocês e mudar aqui a transição de novo para eu botar essa referência. Enquanto eu mudo aqui a trajetória, bota aqui no GeoGebra de novo. Esse é o último exemplo, tá, galera? Então, aqui eu tinha um círculo, né? Se eu mudar um negócio aqui, eu faço agora uma elipse. Ó, eu botei cosseno de K e a ordenada é 2 seno K. Se eu botasse 3 seno K, 4 seno K, ou mudasse a componente da ordenada também, mudaria. Se eu tenho a abscissa e a ordenada com o mesmo número multiplicando cosseno K e seno K, eu tenho uma circunferência. Agora, se eu colocar qualquer um número diferente em cada uma delas, eu tenho uma elipse. Ok? Tá bom. É isso daí, vou ficando por aqui. Poderia ter uma hipérbole também, se eu não me engano, a hipérbole poderia ser formada desse jeito. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso. X ao quadrado menos y ao quadrado. Não, não vai dar não. Não vai dar não. Tá vendo? Eu só mudei o sentido. Eu teria que mudar. A da elipse, a da hipérbole é outra. É outra, não é essa aqui não. Eu só mudei o sentido dela. Mas beleza. Por enquanto é isso. Um grande abraço. Nos vemos aí para falar do 13.2. Até mais.